dia a todos e todas. Sejam muito bem-vindas a mais uma atividade do Congresso Mineiro de Psicologia, promovido pelo CRPMG. Esse congresso tem como eixos norteadores a psicologia, a ética, a ciência e os direitos humanos. Meu nome é Flávia, eu sou psicóloga, sou negra, tenho os cabelos curtos, olhos pretos, uso óculos com uma armação mesclada, estou usando uma blusa branca e no fundo também tem uma cortina branca. Eu estarei aqui com vocês, né, para contribuir na condução da mesa, fazendo a mediação, que tem o tema Contribuições da mediação nos processos éticos, né? A mediação já é instituída aqui no Sistema Conselhos desde 2016, né? Ela surge como um recurso de diálogo e vem sendo implantada de forma bastante eficaz dentro das comissões de éticas dos conselhos regionais de psicologia, né? Então, hoje a mediação ela se incorporou também, né, aos nossos fluxos de trabalho e traz uma metodologia própria que visa, né, um espaço de diálogo, o consenso, o acordo entre seus participantes, e é para discutir sobre isso, né, o que ela tem trazido de contribuição dentro desses processos, que a gente vai ter como convidada a Márcia Alves dos Santos, que é mestre em administração, psicóloga clínica, advogada, tem pós-graduação em mediação, gestão e resolução de conflitos, e é membro da comissão de mediação da UAB. E também o Fabrício Ribeiro, que é psicólogo, pós-graduado em psicanálise e direito, mestre em psicologia e coordenador da comissão de ética e da Comissão de Orientação em Psicologia e Relações com a Justiça. Cada um deles vai ter, né, vai poder se apresentar, né, e vai ter de 15 a 20 minutos de fala, e no decorrer das falas vocês podem enviar as suas dúvidas e questões dentro do nosso chat, que serão respondidas ao final, né. Então, esperamos, né, que vocês contribuam aí com o nosso debate, e agora eu passo a palavra a Márcia e ao Fabrício. Ok, bom dia. Posso dar sequência, Fabrício? Bom dia, Fabrício. Bom dia. Bom dia, é um prazer estar aqui, é uma honra esse convite feito pelo CRP. Agradeço demais por acreditar e por a gente estar trabalhando com a mediação de conflito, não é? E eu preparei, então, para vocês uma apresentação sobre a mediação e uma apresentação do porquê eu estou na mediação. Então, vamos ver se eu colaboro com as minhas informações para que haja um entendimento para facilitar nas perguntas de vocês também. Tá joia? Então, vamos lá. Sim, Márcia. Ok. Bom, meu nome, então, vou me apresentar, né? Eu sou pele clara, tenho cabelo preto escuro, estou na faixa dos 60 anos, estou usando uma blusa com listras preto e branco, sou até atleticana, mas não é em homenagem ao Atlético, não. Usando uma palavra que um dos palestrantes, que um dos apresentadores nessa inicial, né, na abertura, usar para ficar um pouco de boniteza para estar aqui com vocês, porque é um grande prazer estar aqui, ok? Então, vamos lá. Atrás de mim tem uma cortina que pode prejudicar um pouco, porque tem uma claridade, mas é o que eu consegui me organizar nesse nosso mundo virtual, ok? Muito obrigada. Bom, vamos lá. Então, novamente, meu nome é Márcia Alves dos Santos, sou mestre em administração, psicóloga clínica atuante há 37 anos, então, 37 anos que eu faço parte desse nosso conselho, e em 2013 eu me tornei advogada, não é? E eu vou explicar para vocês por que eu me tornei advogada. Bom, mais ou menos em 2007, com uma necessidade pontual, precisei de um advogado. E esse advogado, através de um contrato, poder falar um pouquinho a definição de contrato que me é rica, né?
que é a manifestação de vontades e interesses escrito, seja individual ou de um grupo de pessoas. Pois bem, esse contrato, não é, resolveu um conflito. Eu, então, na época, fiz 2007, né, mais ou menos, eu fiquei encantada com aquele documento, com aquele contrato, que pôs fim a um problema de grupo muito sensível, não é? E eu lembro de falar para aquele advogado, virei para ele estava na mesa dele, entregando o documento, já todo assinado por todos, eu disse para ele assim, ó, eu vou estudar advocacia para me entender o que aconteceu aqui, porque aquilo para mim eu não tinha entendido, já tinham tido várias conversas anteriores, né? E por isso eu fiz o direito. E o meu TCC foi sobre o contrato. Então, repetindo que é essa manifestação de vontades e interesses, individual ou grupal, colocadas em um papel, expressas, né, organizadas. Bom, dito isso, então, logo que eu passei na OAB, na prova do OAB, eu comecei a receber notícias. E em 2014, a OAB lança o curso de mediação de conflitos, sendo então ministrado pelo IMAB de São Paulo. Grandes mediadores, como Adolfo Braga Neto e outros, vieram a Belo Horizonte nos dar o curso. Então, logo que eu vi essa manifestação lá no jornalzinho, a explicação do curso, eu pensei, claro, né? É psicóloga clínica, mas advogada é igual a mediadora, eu já estou pronta, não é? E lá fui eu fazer o curso. E foi aí que a mediação de conflitos entrou na minha vida. E descobri que eu não estava pronta como mediadora. Fiz, então, primeiro essa capacitação de mediação extrajudicial, fora do judiciário, que estava sendo dada pela OAB-MG, não é? Foram 40 horas teóricas e 60 horas prática. Daqui para frente eu vou começar a orientar vocês esse manejo da mediação. E que foi realmente excelente. Depois, fiz a capacitação pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, 40 horas práticas, 60 horas, 40 horas teóricas, 60 horas práticas, me tornando também mediadora judicial. E aí, os estudos, desde 2014, só começaram, dentro e fora do Brasil. E eu também tenho uma câmara de mediação. E a minha ideia lá de trás, lembra que eu fiquei encantada com aquela manifestação, não é, de grupo escritas no papel de forma consensual, que eu falei, por isso que eu fui fazer o direito, para entender? Pois bem, ela ganhou teoria e prática, pois a mediação é uma forma de produzir juntos uma solução para um conflito que será escrita em um papel. Produção essa de forma respeitosa, inclusiva, cooperativa e mediada por um terceiro imparcial, com bases em princípios e técnicas. Mediação, lugar este, né, onde todos têm direito a se manifestarem e produzirem juntos, se for possível, não é? Um acordo consensual que seja benéfico para ambos os participantes. Se for possível, porque nem sempre se chega a um acordo, ok? Mas que, pelo menos, os diálogos estabelecidos no espaço da mediação possam servir de reflexões para outras situações que possam vir. Pois bem, o mediador vai usando as suas técnicas, por exemplo, como resumo. Na hora que as pessoas falam, a gente devolve a elas a escuta, não é? Do que elas disseram para propiciar reflexões ali. O parafraseamento, as perguntas abertas para trazer novas falas, novas reflexões, as sessões conjuntas entre os participantes juntos ali no diálogo, porque o convite da mediação é o diálogo, as sessões individuais para que sejam tratadas de questões sensíveis que ainda
não se tem, digamos assim, a clareza, né, de colocar numa sessão conjunta e outras técnicas mais, para que posições estratificadas que causaram aquele conflito, não é? Então, os participantes possam conseguir expressar os seus interesses e produzir soluções que os ajude no presente e no futuro. Bom, sendo, portanto, esses participantes corresponsáveis pela construção do algo novo, ou seja, um contrato consensual, possível e produzido por eles e não imposto por uma outra pessoa. Pensando nisso, este é o convite da mediação no CRP, no nosso Conselho Regional de Psicologia, pontualmente aqui, não é? Em Minas, que é o que nós estamos conversando. Bom, a comissão de ética, então, recebe as representações e seleciona os casos e encaminham para a mediação. Mediação essa calcada nos princípios, conforme a lei de mediação de 13.140 de 2015, conquista nossa. Inclusive, está fazendo até aniversário a lei de mediação. Quais são esses princípios que são caros balizadores desse nosso procedimento? Acho fundamental, porque o tempo inteiro que eu estou numa mesa de mediação, eu estou lembrando desses princípios, que são os organizadores, que são os formadores éticos dessa composição, que para mim é fundamental e para todos os mediadores. Bom, primeiro princípio é a imparcialidade do mediador. O mediador precisa ser imparcial, escutar esse e aquele participante de forma a sujeitos diferentes, né? E isso é sujeitos no sentido da psicanálise, sujeitos de desejo, né? Trazendo os seus interesses, suas vivências, suas manifestações. Bom, outro princípio é a isonomia entre as partes, ou seja, a igualdade de todos. A oralidade, esse treino nosso, o tempo inteiro estamos ali conversando na melhor forma do entendimento, na busca de falar aquela linguagem que aquelas pessoas nos trazem, sem nada de termos técnicos, a melhor forma da comunicação do diálogo. Para isso tudo temos muito treinamento, vocês estão vendo, não é fácil. A informalidade, portanto, né, pois são falas, né, que a informalidade é extremamente importante. Conversamos com pessoas das mais diferentes formas e isso é muito importante. Inclusive, eu queria até fazer um parênteses, lá na apresentação inicial do curso, dessa nossa programação, estavam os intérpretes de Libra, e maravilhoso, eu queria fazer essa saudação, não sei se alguns nos ouvem, mas fazer essa saudação a eles, que é um trabalho maravilhoso, porque eu fiz uma mediação com auxílio de um intérprete de Libra, fora do CRP, né, e foi maravilhoso, de uma sensibilidade que me marcou muito, então eu não podia deixar de fazer essa homenagem. Outro princípio, a autonomia da vontade. Ressalta-se que ninguém será obrigado a permanecer em procedimento de mediação. Por exemplo, no CRP, após o envio da representação para a mediação, conforme eu mencionei, eu, mediadora, entro em contato com a psicóloga ou o psicólogo e com o paciente ou a paciente e faço o convite para mediação. Se aceito, olhe para vocês verem o princípio da autonomia da vontade. Portanto, se aceito, marco dia e hora para uma sessão de pré-mediação individual, onde será informado todos os procedimentos da mediação. E, mais uma vez, após todos os conhecimentos do procedimento, ou seja, quais os passos da mediação, não é? Outro princípio importante da mediação, a decisão informada. A pessoa poderá aceitar a participação ou não. Se aceitar a participar da mediação,
marco dia, outra vez, e horário no consenso de todos para iniciar. Aí, uma sessão com os dois participantes, pois todos os dois passaram pela pré-mediação, ou seja, a sessão de informação sobre o procedimento que eles iriam participar. E aceitaram, então, dialogar, que esse é o nosso princípio, essa é a nossa função principal, despertar o diálogo ali. Caso não aceitem, o que acontece? Outra vez, o princípio da autonomia da vontade, a representação volta para a comissão de ética, não é? Depois, Fabrício vai falar um pouquinho para a gente sobre isso. Seguindo os princípios, então, para vocês entenderem como são norteadores. O sexto princípio, a busca do consenso. E pelo Código de Ética dos Mediadores, não se pode forçar um acordo e não se pode tomar decisões pelos participantes. Outro princípio fundamental, a confidencialidade. Princípio basilar da mediação. O que se fala na mediação, fica na mediação. O que sai é um contrato de interesses de forma consensual, corresponsável, produzido pelos mediados e colocado em um papel, não é? E no caso de não chegarem a um acordo, aqui no nosso CRP, no caso da Comissão de Ética, né, do CRP, é informado apenas que não se chegou a um acordo. Olha aí, o princípio da confidencialidade que é mantido o tempo todo e respeitado por todos. E a representação, novamente, então, retorna para a comissão de ética, no caso de não haver uma solução consensual ali. Outro princípio fundamental é a boa-fé. Sem boa-fé, não se pode ter uma mediação. Sem a implicação de responsabilidades mútuas, não é possível a mediação. Por isso, antes de iniciar, né, o nosso procedimento, temos a sessão de pré-mediação. Estou frisando isso para vocês entenderem como é o procedimento, não é, esse desenrolar desse procedimento de diálogo. Pois bem, então, né, volto a falar, na pré-mediação, todas as informações, como será, e a aceitação ou não de participar de forma corresponsável. E esse princípio é importante ser aderido por todos, porque senão não há uma mediação, não é? A boa-fé. E eu já falei para vocês, último, o princípio da decisão informada, sempre, sempre, toda decisão precisa ser claramente informada. Ou seja, suponhamos que durante uma sessão, mesmo no CRP, precisa-se de informação de algum advogado, ok? Encerramos, ou seja, suspendemos aquela sessão para que os participantes possam sair e procurar as informações devidas, seja com o advogado, seja com o próprio psicólogo, a gente suspende e eles depois voltam com essas informações devidas que necessitavam. E marcamos de forma conjunta novas sessões, quantas sessões forem necessárias para que aquela situação vivida seja esclarecida, ok? Bom, dito tudo isto, a minha função enquanto mediadora é auxiliar no diálogo, em um espaço onde as pessoas possam expressar seus interesses com respeito, confiança, calcado nos princípios que eu acabei de dizer. São fundamentais. E quero ir finalizando, contando um trechinho de uma mediação para que vocês pensem um pouco. Olha, em uma mediação, essa foi fora do CRP. O mediado me pergunta: você é psicóloga? Né? Olha, e eu respondi: sou mediadora. E ele pergunta novamente: você é psicóloga? Eu respondo: sou mediadora. Como disse para vocês, uma das técnicas na mediação é a sessão individual, pois nesse momento essas perguntas estavam em uma sessão conjunta com os dois participantes. Então, convidei os participantes para uma sessão individual, cada qual em uma sessão individual, pois a mesma oportunidade de um participante
que tem, o outro terá também. Olha, outro princípio, princípio da isonomia. Ambos aceitaram, e na sessão individual, perguntei para essa pessoa: por que você me perguntou algumas vezes se eu sou psicóloga? E ele me respondeu: porque aqui tenho refletido tantas coisas sobre o porquê que tudo aconteceu. E aí ele falou que em outra oportunidade ainda não tinha sido possível. Maravilhoso, é a nossa função, não é? E fui trabalhar com essa pessoa sobre as suas reflexões sobre o conflito, para que então, quando eles voltassem para a sessão, quando ele voltasse, e depois também a outra, mesma oportunidade para o outro participante, voltassem para a sessão conjunta, aquelas pessoas, aqueles participantes, a gente chama aqueles mediados, pudessem se comunicar de maneira mais clara. Percebam que eu não disse sobre as minhas graduações de origem, não é? Pois ali eu era a mediadora de conflito. Esta era a minha função. A capacitação, então, gente, é muito importante para a formação de mediador e os estudos continuados, não é? No Brasil, o mediador poderá ter qualquer graduação, desde que capacite-se para ser um mediador. Volto a repetir. Terminando esta minha fala, para passar a palavra, então, para vocês, né, com a seguinte frase de um grande mediador argentino que possui graduação em psicologia, fora outros tantos títulos que ele tem, que é o Vesula. Ele diz assim: quando respeitamos, somos respeitados. Quando acolhemos, somos acolhidos. Muito obrigada pela atenção de vocês. Obrigada, Márcia, né? Acho que você traz aí pontos fundamentais para a gente entender melhor esse processo de mediação, né? De adoção da mediação enquanto um recurso auxiliar aí na proposição do diálogo entre as pessoas, né? De uma forma bastante esclarecedora, obrigada, bastante que foi explicativa, né? Ponto a ponto, muito bom, e até com uma experiência. Obrigada, Márcia. E agora, para né, avançar um pouco mais na nossa discussão aqui na mesa, eu vou passar para o Fabrício, que vai trazer novas contribuições, e aí depois, ao final, a gente conversa um pouco com as perguntas que estão chegando para nós, tá bom? Fabrício? Bom dia, muito obrigado, Flávia. Obrigado, Márcia. Quem está aí no centro da nossa mesa hoje é a Márcia, que tem bancado esse trabalho aí junto com a gente, né, da Comissão de Ética do CRP 04. Queria externalizar aqui a minha alegria, né, de poder participar de um evento tão potente, né? Nós vimos agora há pouco a abertura do evento com a fala do nosso presidente atual, né? Também da Ana Sandra, enfim, uma série de questões que tem colocado a psicologia em um lugar que não estava há 60 anos atrás. Então, hoje, nós não falamos do mesmo lugar. Hoje, nós falamos de um lugar de responsabilidade, de um lugar ético, de um lugar de formação, né, de um lugar que tem colocado, né, o profissional da psicologia, como um mediador de muitos conflitos, né, Márcia? Márcia utilizou bastante, eu fui anotando aqui, a palavra reflexão e mediação, né, se colocar entre, né, e de algum modo a psicologia tem se colocado entre de muitas questões que têm atravessado o nosso tempo. E eu não poderia deixar de citar, né, vou começar me descrevendo, né, para que vocês possam saber quem está falando aí para vocês. Meu nome é Fabrício Ribeiro, sou psicólogo, psicanalista, professor universitário, né, sou um homem branco, de cabelos castanhos, um cavanhaque também castanho levemente desgastado pelo tempo, né? O meu fundo tem uma parede clara, né? E eu estou vestindo também uma blusa de frio um pouco amarela, meio creme, enfim, blusa que foi do meu pai
né? E sempre quando faz frio, acho que ele me ajuda a me aquecer, não está mais comigo. Enfim, então fico muito feliz de poder estar aqui nessa mesa com vocês, falando da mediação dentro aí do sistema Conselhos, né? A Flávia inicia a fala dela com esse ponto, né, de quando o sistema Conselhos acolhe essa estratégia, uma estratégia que já acontecia dentro dos tribunais de justiça enquanto uma alternativa, né, para se lidar com as questões processuais, e que vai introduzir algo que é fundamental, e a Márcia também destaca isso algumas vezes, que é a dimensão da escuta. Não é? E lá na COI, né, a Comissão de Ética, né, que eu tenho feito parte aí, nesses últimos 3 anos, né, vai fazer agora 3 anos, a gente tem percebido, né, o quão esse processo de escuta é valioso para quem deseja exercer essa jovem ciência. 60 anos é uma jovem ciência ainda, tendo em vista, né, outras ciências tão mais calejadas aí pela história. Então, essa dimensão da escuta, o tempo todo a gente tem percebido na comissão de ética que, por vezes, pelos mais diversos motivos, e inclusive um deles bem destacado pela Márcia, essa necessidade da gente ser minimamente imparcial diante dos casos, tem feito com que psicólogas e psicólogos, né, acabem parando numa comissão de ética, né, respondendo um processo ético, porque nesse processo de escuta lhe faltou esse detalhe, né, que é tão importante, saber bem qual que é o lugar que ele ocupa. E não saber ocupar esse lugar, né, que a gente tanto diz, né, com os nossos alunos, né, preciso saber de onde a gente vai operar essa posição, né, do profissional da psicologia. Na psicanálise nós vamos chamar de transferência, né, de que lugar nós vamos escutar, de que lugar esse sujeito nos convoca, vai acabar produzindo diversos ruídos, né? E acho que a mediação, em alguma medida, ela consegue escutar isso muito bem, né? Quando a Márcia vai trazer a dimensão do diálogo, né? O diálogo necessariamente implica em você também escutar o outro. E quando a gente encontra com os processos éticos lá na COI, nós vamos perceber assim, com muita evidência esse ruído que impediu, né, em algum momento, esse psicólogo, essa psicóloga, escutar do que se tratava aquele processo, né? Não cabe aqui citar os números, né? Mas posso dizer para vocês o quão significativo tem sido essa ausência de escuta, que hoje chegam vários processos éticos aonde está envolvido a questão das varas de família, ou que está envolvido a questão da justiça. Ou seja, o encontro do psicólogo e da psicóloga com a justiça tem, de algum modo, nos convocado a saber de que lugar nós operamos. E é muito importante esse ponto que a Márcia vai trazer, né, da nossa responsabilidade, né, com aquilo que a gente vai escutar. Porque a justiça, ela quer uma coisa, às vezes, diferente da gente. Eles têm um objetivo, por vezes, ou uma estratégia diferente da nossa. E a psicologia precisa, de fato, saber como operar dentro do campo do direito. E aí essas psicólogas e psicólogos que se embaraçam com essa escuta vão acabar, de algum modo, não encontrando o sistema de justiça, né? Porque o CRP não é um sistema de justiça, mas é um sistema responsável por fiscalizar e orientar esses profissionais. E aí, tomando como base, né, esse ponto, né, de orientação e fiscalização, nós vamos encontrar a mediação de conflito. Nós entendemos, né, a mediação de conflito como a possibilidade de uma retificação,
não é isso que a gente gosta tanto de dizer para os nossos pacientes, né? É preciso que ele faça uma retificação de sua posição, né? Uma retificação subjetiva, né? Diante daquela cena que, de algum modo, se constituiu, né? Na mediação, esse sujeito, no diálogo, né? A partir desse elemento entre, né? Acho interessante essa palavra, mediar, né? Mediar é se colocar entre, ou seja, não é nem do lado da esquerda, nem do lado da direita. Evidente que aqui eu não estou falando de política, né? Porque na política a gente sabe muito bem onde a gente vai ficar, né? Se colocar entre dois sujeitos, né? Para que aquele conflito, né? Aquele entendimento, de alguma forma, possa ir se desconstruindo, para que cada um possa reconstruir a sua posição diante do outro, né? Porque nós sabemos, né, isso eu acompanhei um pouco, até mesmo nas mediações de conflito que aconteciam no fórum, cada um constrói uma ficção da vida, né? Quando a gente olha para a vida, a gente olha com uma ficção, com um certo modo de olhar. E às vezes esse modo de olhar se condensa tanto que a gente acaba excluindo um outro modo de olhar, uma outra possibilidade de algum modo, pensar aquela cena. E é interessante que, na mediação de conflito, essa circulação do discurso, em alguma medida, também vai poder promover essa desconstrução, né, de um certo discurso. E, por aí, né, se constituiu uma dada retificação diante dessa cena que levou essa psicóloga, esse psicólogo, para fazer a mediação de conflito dentro do CRP. Então, é muito interessante, para a gente tem sido muito importante ao longo aí desse tempo, né, principalmente a partir dessa colaboração, desse trabalho, né, que a Márcia tem feito, perceber, né, como que a mediação de conflito ela é um recurso potente dentro do CRP. Mesmo porque, né, como eu já falei para vocês, essa função principal, né, do psicólogo e da psicóloga, essa função principal do CRP diante do profissional, da profissional de psicologia, é orientar e fiscalizar. E fiscalizar não no sentido punitivo, né? O CRP, ele não tem em sua função, né, ser um grande algoz daqueles que, em alguma medida, não levaram a sua prática profissional a partir de uma orientação ética, mas, de algum modo, permitir que esse sujeito construa a sua posição enquanto profissional de um modo mais efetivo, também ético, e que, de alguma forma, isso tem efeito aí na sua prática. Então, nós entendemos que a mediação de conflito, ao promover esse diálogo entre as partes, vai permitir ao profissional do campo da psicologia construir melhor o seu lugar enquanto profissional da psicologia. Então, esse é um ponto que a gente tem colhido, não é? É evidente que a gente ainda está começando, né? Ainda temos muito a caminhar, né, com relação à mediação de conflito dentro do CRP, mas a gente já começa a colher alguns frutos muito importantes, né, diante do trabalho que tem sido realizado. Eu vou encerrar por aqui, porque a minha posição era mais para provocar um pouco e dizer da importância dessa mesa, né, atualmente, enquanto presidente aí da comissão de ética, né, um lugar também de muita responsabilidade, e vamos dialogar aí com as perguntas que eu sei que vocês já começam a enviar para a gente, para que a Márcia, eu e Flávia possamos aí dialogar com vocês, que é o motivo também dessa mesa. Então, desde já agradeço, quero agradecer a comunicação, a toda a equipe do CRP que está envolvida direta e diretamente nesse evento, e sei que será um grande sucesso, né, como tudo que o CRP tem colocado à mão aí nos últimos anos, né, tem sido de grande potência.
e agradecer a Márcia, né, pela parceria de sempre. Espero que ela siga aí cada vez mais responsável, dialogal, né, e efetiva com o CRP. Muito obrigado, viu, Márcia? Flávia, devolvo a palavra aí para você. Obrigada, Fabrício. Acho também que você traz reflexões bastante importantes aí, principalmente dentro do campo, né, da psicologia, e que faz todo sentido a partir do trabalho que a gente vem, né, fazendo dentro da Comissão de Ética, juntamente com a Márcia aí. Eu vou ler algumas perguntas que já chegaram, vou abrir espaço para cada um de vocês. Primeiro, Márcia, dizer que foi solicitado que vocês depois mandem as referências das leis e o material que você tiver que seja possível disponibilizar para quem está assistindo à mesa, tá? Uhum. E a gente recebe aqui também um elogio, a sua fala, que foi bastante boa e que todos, né, entenderam como excelente, viu, a sua apresentação. Então, a primeira pergunta é: quais os limites da negociação, né? Não tem o nome da pessoa aqui, quais os limites desta negociação? Porque estamos tratando aqui de infrações éticas. Tudo é mediável na esfera dos interesses privados? Essa é a primeira pergunta. A segunda é da conselheira Elza, né? Ela também diz que foi excelente as falas, e ela pergunta que ela traz, né? Que muitas vezes a maior dúvida de muitos profissionais, o pai ou a mãe que busca um laudo psicológico judicial, por exemplo, na questão de guarda, e se é necessário o aceite do par dos pais ou apenas um. Se vocês podem falar um pouco sobre essa questão. E aí ela faz uma outra pergunta, eu vou deixar só essas: quanto tempo o CRP utiliza o recurso de mediação? A gente tem aí a resolução, né, de 2016, que foi o ano de instituição dentro do sistema conselhos. Aí eu já respondi essa. Então, eu vou deixar as outras para vocês, depois a gente passa para as próximas, tá bom? Ótimo. Vou me permitir, Fabrício, começar, tá? Porque eu aceito a sua provocação. Foi muito ótima a sua fala, muito legal. E queria trazer aqui, porque aí a gente vai trazer, né? Trazer aqui a definição do que eu penso da mediação dentro do CRP, não é? Olhe para você ver, é uma definição de uma mediadora que chama Dulce Nascimento, e eu gosto muito, eu gostei dessa definição, foi uma que me causou para nós aqui. Restabelecer a comunicação, resgatar alguns valores que se perdeu. Olha que bonito. Por quê? Porque, de repente, quando você diz da retificação da cena, eu fico pensando na mediação psicólogo e aquele ex-paciente, digamos assim, esse resgate de valores. Por quê? Porque aquele psicólogo precisa continuar trabalhando e aquele paciente pode precisar a continuar na sua análise, na sua terapia, certo? E o que eu percebo é que, às vezes, esses impedimentos, você citou algumas inabilidades, né, provocaram essa representação e precisa desse diálogo para abrir frentes para que aquelas pessoas, ao conversar, ao colocar seus interesses na mesa de forma clara, possam, então, resgatar valores para dar prosseguimento às suas vidas, às suas procuras. Então, isso que eu fico pensando de muito valor dentro da nossa mediação do CRP. Será que eu me fiz entender? Eu te entendi. Que bom, que ótimo. E outra coisa, outra provocação, Fabrício, quando a gente usa a palavra, que é muito comum, meus colegas também advogados usam, muita gente, mas é legal a gente começar a pensar, quando a gente usa na mediação partes, parte 1, parte 2, né?
E isso cria ruído. O Vesula usa participantes. Por quê? Num conflito, numa situação, né, digamos, mais complicada, todos, a gente sabe na psicologia, somos corresponsáveis ali, certo? Sim. Colaboradores para aquilo tudo aconteceu, dentro do positivo e dentro do negativo. Então, eu gosto muito dessa palavra participantes. Somos participantes, né, dessa situação relacional. É mais uma para a gente refletir também, que acho legal, né, importante. Bom, vamos lá. A colega aí perguntou quais os limites da negociação. Gente, pensando assim, no sentido, a gente não tem limite de uma negociação, a gente pode negociar, né? Quando a gente pensa na lei, a gente pensa nas questões transigíveis e intransigíveis. Isso aí a gente já vai partir para questões de lei mesmo, onde o meu direito, a minha permissão a negociar e outras situações que já não são, não é? Mas dentro da mediação, que a negociação faz parte do corpo da mediação, digamos assim, tudo é possível. E é possível ali porque estamos tratando com pessoas, né? Com participantes. Negocia-se, por exemplo, questões que podem surgir, a questão financeira, a questão de um não recebimento ali numa hora adequada, a questão daquele psicólogo que talvez no momento X estava vivendo uma situação X e que não conseguiu dar uma resposta adequada. Quer dizer, tudo isso é colocado na mesa, conversado, exposto, chegar a uma solução, não é? Então, quando você pensa na negociação, você pode partir para essa questão diálogo relacional, ou você pode responder numa questão jurídica, né, Fabrício? Aqui eu vou responder na questão relacional, ok? Quer completar, por favor, Fabrício? Olha, Márcia, assim, com relação aos limites, né, eu acho que você começa bem, assim, acho que é esse ponto, né, que é importante, e eu acho que a mediação, e é isso que a gente tem escutado, por exemplo, na COI, geralmente os casos que a gente encaminha são esses casos onde teve esse ruído na comunicação, né, pelos mais diversos motivos, né, pelo não entendimento do que seria a prática profissional numa perspectiva do código de ética, né, cometendo ali pequenos, não vou dizer pequenos deslizes, né, mas deslizes, né, nesse campo aí da realização, né, de se constituir, né, enquanto um profissional da psicologia. Mas eu acho que os limites que a gente tem colocado, por exemplo, na mediação não, na questão da COI, né, a gente não encaminha, por exemplo, casos onde a gente percebe uma violência grave, por exemplo, isso acontece, né? Por exemplo, uma psicóloga que usa o seu lugar para efetivamente constituir um crime, né, contra um terceiro, né? Então, assim, nunca pensei a mediação nesses casos, nem sei se caberia de fato. E, geralmente, os casos de mediação, e eu posso dizer para vocês que são muitos, viu, Márcia, aonde há esse equívoco, né? Porque ninguém está livre dele, né? Vez por outra, a gente às vezes encontra com uma psicóloga, com um psicólogo, vai dizer assim, mas eu tenho 20 anos de formado e isso nunca me aconteceu. Pois é, os bons psicólogos, as boas psicólogas, né, as psicólogas éticas, os psicólogos éticos, também podem, em algum momento, pelas mais diversas questões, né, como foi colocado aí nas perguntas, né, como a gente trata da subjetividade, pode ser que algo da subjetividade do lado de lá, né, faça ruído na subjetividade do lado de cá. E aí, nesse momento, pode ser que a gente responda fora do campo da orientação ética, né? Então, acho que o limite da mediação é o limite do diálogo. É possível diálogo? O diálogo é uma medida? A construção de uma solução em conjunta, ela é a saída possível nesse caso? Então, a mediação, ela tem muita possibilidade, né? Então, a gente
aqui na COI, a gente discute muito, né? A gente tem se reunido semanalmente, né, para, de alguma forma, poder localizar esses casos, né, onde esse psicólogo, essa psicóloga, eles podem, nesse processo de escuta, do diálogo, inclusive repensar, olha, é mesmo, né? Eu acho que eu podia ter feito de outra forma. Então, acho que isso é muito importante para a gente, já que a função do conselho também tangencia o campo da formação. E eu acho que essa formação pode aparecer, né, nesse clique, né, que a mediação pode produzir. Uhum. Ótimo. E temos uma segunda pergunta, Fabrício, como coordenadora aí da comissão, acho que cabe a você, por favor. Se é necessário o aceite do par parental para o laudo, né? Pois é, essa é uma questão importante, porque isso por vezes acontece, né? Principalmente nos momentos aí de litígio na vara de família. Um pai ou uma mãe decidem por si próprios colocar essa criança num processo de tratamento, né? Num tratamento terapêutico, e aí esse pai ou essa mãe, muitas vezes até mesmo com a intenção de ter desse psicólogo, dessa psicóloga, um relatório, um laudo, um parecer, enfim, isso vai ter muitos nomes, né, no campo aí da justiça. E quando a gente começa a atender uma criança, é da nossa responsabilidade dar ciência aos pais, né, principalmente nesse caso onde há uma separação. Porque nesse momento, né, quando o psicólogo entra acompanhando a criança, a partir da intervenção de uma das partes, aí eu vou usar a palavra parte, exatamente para constituir ainda mais o conflito, esse psicólogo, essa psicóloga, eles acabam sendo capturados por essa dimensão. Então, é muito importante para quem está aí nos escutando, né, e está passando por essa situação, foi procurado por uma mãe ou por um pai que está em processo de separação, de que deixe de modo, né, que apresente de modo muito evidente a necessidade de dialogar com a outra parte. Porque essa criança, ela é filha de ambos, né? Então, quem está no acompanhamento do caso precisa, né, fazer chegar nos responsáveis, né, quem é responsável pela criança, necessariamente não é pai e mãe, né, pode ser um avô, uma avó, uma tia, enfim, tem que ver quem aí juridicamente é responsável por esse caso, fazer chegar esse acompanhamento, né, porque mais tarde isso pode ter desdobramentos. Não são poucos os casos que chegam na COI, aonde a mãe disse, olha, o meu filho está sendo acompanhado pela psicóloga tal e eu nem estava sabendo. Né? Então, é muito importante isso, fazer com que o nosso trabalho ocupe o lugar que ele tem que ocupar, de tratamento, né? Não enquanto parte, não é? Do litígio de pai e mãe, né? Nesse sentido. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Evidente que no campo da justiça existem diversos milindres, né, que a gente tem que levar em consideração. Mas é evidente essa necessidade da ciência para quem tem direito a ter ciência desse tratamento, ou seja, os responsáveis da criança. Tá, mas eu gostaria de falar com os nossos colegas que vocês não estão sozinhos. Há um tempo, já há muito tempo, né, num atendimento de família, me foi pedido por um dos responsáveis que eu. Agora é a psicóloga que está falando, ok, gente? É a psicóloga. Sobre essa questão do laudo. E na época eu tive dúvidas e eu recorri ao Conselho de Ética e o Conselho de Ética me ajudou, me deu uma orientação muito positiva a respeito. Então, não fiquem com dúvidas por aquilo que Fabrício falou, para não incorrer em questões legais aí que saem da nossa alçada enquanto psicólogos, ok? Então, ponto na psicóloga, voltando para a mediadora agora. Obrigada, Márcia, obrigada, Fabrícia. Acho que esses pontos são bastante relevantes, assim, a partir dessas dúvidas que apareceram, mas temos outras, né? A Maria Aparecida Miranda da Silva pergunta: como lidamos com subjetividades, inclusive a nossa? Como sabemos os limites
até onde ir. E depois a gente tem várias pessoas se manifestando, gostando muito da forma como esses pontos foram trazidos, o tanto que o debate tem sido rico e trazendo aí uma boa apresentação da forma como temos trabalhado a mediação no âmbito da psicologia e do CRP. Então, Márcia, você acha que tem alguma coisa a acrescentar sobre essa questão do limite? Você está falando do limite, se essa nossa colega tivesse na mesa de mediação, eu perguntaria, do que você está dizendo Ela sobre a está questão falando do como lidamos com subjetividades, inclusive a nossa, como saberemos os limites? Até onde ir? Essa é a pergunta dela. Sim, volta à questão. Eu iria perguntá-la, o que você está querendo dizer com isso, sobre a subjetividade? Fale mais um pouquinho sobre isso, porque eu gostaria, para responder, precisaria escutar mais, mas eu vou no meu mínimo entendimento, eu vou tentar colocar. Olha, vou falar da mediação. Na mediação, lógico, nós lidamos com subjetividades, ok? Dentro desse recorte que eu estou fazendo, tá? Do meu entendimento, para trazer a mediação. E muitas vezes as pessoas, vou explicar para vocês, chegam com posições muito estratificadas, não é? Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero que seja dessa forma, então nós vamos trabalhando essas diferenças, essas subjetividades, não é? Para que fique claro qual é aquele interesse, a palavra muda de posição para interesse, que está por vir a resolver naquela situação. E muitas vezes um dos lugares importantes, assim, uma das técnicas importantes que a gente usa na mediação é a sessão individual, não é? Eu já falei, oportunidade de um e outro. Para quê? Para que exatamente essa subjetividade, essas diferenças apareçam e possam ser trabalhadas de forma confidencial, para que aquelas pessoas, na sessão conjunta, possam se manifestar, não é? De forma que o outro possa entendê-las, não é? E isso fica muito marcado. Ali, suponhamos que haja uma dificuldade emocional muito marcante, outra vez, nós podemos encerrar a sessão suspender a sessão de mediação e dizer, seria interessante, talvez, você procurar um profissional para trabalhar essas questões que você levanta e podemos depois retornar e marcar outras sessões de mediação. Não sei se me fiz entender, mas eu quis ficar dentro do meu recorte aqui, tá? Obrigada. Márcia, tem um outro ponto aí que eu não sei se eu estou escutando direito, eu acho que você faz uma ótima questão, né? A gente precisa de falar um pouco mais sobre isso para entender bem do que o outro está falando, mas eu acho que tem um limite que está do nosso lado, né? Que é o mediador, né? Que ele vai ser tratado, né? Não estou dizendo que vai ser resolvido, né? Que ele vai ser tratado em dois lugares que são muito importantes, né? Que é o nosso próprio tratamento, né? Na nossa análise, na nossa terapia, e como a Márcia destacou bem, né? Desde o início da sua fala, na formação. A formação é um lugar onde esse lugar de mediador vai ser construído e consolidado, né? E isso não dispensa essa contínua formação que a gente o tempo todo está realizando, assim como tratar a nossa subjetividade, né? Que, como já dizia Freud, né? Vez por outra precisa de dar uma lustrada, assim, preciso de alguma forma cuidar, né? Uma lustrada nem é uma boa palavra, né? Preciso de cuidar, né? Eu só queria trazer uma outra informação que a Flávia me lembrou com relação à pergunta anterior, acho que é bom destacar. Pelo nosso código de ética, para que a gente comece a atender uma criança, é preciso a autorização apenas de um dos responsáveis, não é? Isso já nos habilitaria a começar a atender, não é? Mas, tendo em vista esses casos, né, que em alguma medida tem uma questão, né, com o litígio,
é importante a gente ter essa complexidade dessa escuta, né? Porque se tem um litígio colocado, é preciso entender quais são as ressonâncias disso naquele outro espaço, né? Com a mãe ou com o pai. Mas pelo nosso código de ética, né? A Flávia me lembrou aqui, é importante destacar que com autorização de um dos pais, a gente já pode começar o tratamento, não tem problema, né? Mas nessas situações de litígio, é bom a gente saber escutar bem, né? Como que esse processo, em que lugar esse processo terapêutico vai entrar. Obrigado, viu, Sim, Flávio? até os efeitos disso na criança, né, Fabrício, que eu acho que é o mais importante, né? Então, temos aqui muitas comunicações aqui, falando, né, que as falas foram potentes, que elas foram cercadas de conhecimento. A Elza sugere que a gente possa trazer mais casos mais difíceis para a mediação, e a Silvana fala, né, o tanto que é importante a contribuição da Márcia nesse processo de construção, de utilização do recurso, e ela acrescenta que a violação aos direitos humanos não tem sido encaminhados para a mediação, como o Fabrício mesmo disse, e nós temos aqui a Luciana, do 07, que está com a gente, e fala que está muito agraciada pelo debate, achou que as falas foram muito boas e agradeceu as respostas. E aí nós temos uma pergunta da Yasmin, que ela pergunta como se dá o ingresso dos psicólogos no sistema de justiça, e a Lavínia, ela é formada em Direito, estudante de Psicologia, ela quer ser mediadora e ela gostaria de indicações de instituições onde ela possa se capacitar. Uhum, uhum, uhum. Eu vou começar, Fabrício, pode ser? Bom, eu vou lhe dizer como se dá o ingresso do psicólogo nos temas de justiça na mediação, tá? Então, eu vou fazer o recorte, porque com concurso, o psicólogo pode entrar também nos tribunais, não é? Sim. Exercendo cargos de psicólogo junto ao Sejusc, junto aos setores de psicologia, e que está fazendo muita falta, não é? Já faço um manifesto aqui. Nós, enquanto CRP, precisamos estar juntos, porque dentro dos tribunais sentem muita falta de mais psicólogos, porque é todo um trabalho psicossocial que os juízes demandam ao trabalho psicossocial, não é? Então, muito importante isso, principalmente no direito de família. Tá. Bom, como se dá, então, o ingresso do mediador para trabalhar dentro dos Sejuscs? Os Sejuscs, né, são centros judiciários junto aos tribunais, não é? Onde trabalham, onde atuam mediadores, conciliadores, entre outros profissionais aí, não é? Minha atuação tem sido muito grande antes da pandemia, principalmente dentro do Sejusc de Contagem. Eu estava coordenando de forma voluntária a parte da mediação, como também coordenando de forma voluntária, porque ainda não somos pagos, os mediadores, dentro do Sejuscs, dentro do Tribunal de Minas Gerais, e também coordenando a parte da oficina de pais e filhos, que é uma parte voltada para casais que vão separar e que os juízes encaminhavam, e a pandemia veio dar uma suspensão, a gente está voltando devagarinho ainda para lá. Bom, como se dá aquilo que eu falei no começo, ficar de olho no site do tribunal, do nosso tribunal aqui, porque sempre são lançados cursos de capacitação para mediação e conciliação, não é? Ao fazer esse curso, eu também sou uma das tutoras e supervisoras desse curso, do TJMG. E, ao fazer esse curso, 40 horas teóricas, tem sido tudo online agora, por causa também da pandemia, e 60 horas práticas dentro dos Sejuscs, dos respectivos Sejuscs que indicam essas pessoas.
Depois disso, as pessoas se tornam capacitadas, né, com a titulação de mediadores, conciliadores, e começam e podem legitimamente atuar dentro, como ele falou, o psicólogo pode atuar dentro dos judiciários. Lembrando outra vez, para ser mediador, no Brasil, enquanto lei, qualquer graduação pode ser, desde que tenha a capacitação. Respondi? Fabrício, por Sim. favor. Olha, Márcia, eu acho que você já respondeu assim bem, né, assim, dentro da mediação, destacar, né, que para ser psicóloga do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né, atualmente é via concurso, inclusive foi, quem não teve essa notícia ainda, saiu recentemente o edital desse concurso, acho que ele vai acontecer no mês de dezembro, né, e aí esse concurso vai habilitar quem passar nele a trabalhar nas diversas áreas, né? Desde a vara de família até o Pai PJ, né? Que trabalha com os processos criminais, né? Eu vi aí para trás, Flávia, só complementando a questão, né? A conselheira Elza mandou uma questão aí para a gente, aí perguntou, eu não sei se está na sua lista ainda aí para fazer, mas porque tem conexão, né, com o que a gente já falou, como que o psicólogo faz, né, para comprovar, eu não sei se é exatamente isso, né, por exemplo, ele começou a atender autorizado por um dos pais, né, e ele percebe que é uma situação de litígio, né, tem uma questão de litígio colocado. Como é que ele faz, né, assim, pelo nosso código de ética, com a autorização de um dos pais, ele já pode atender. Mas é muito interessante que ele, de alguma forma, comprove, né, o seu contato com a outra parte. E aí, hoje, na COI, a gente vê diversos exemplos disso. Por exemplo, até um WhatsApp, né, tem aparecido enquanto prova, né, para dizer de como foi a minha conduta, ou um e-mail enviado, enfim. Então, é muito interessante que a gente, de alguma forma, consiga comprovar, né, que a gente fez esse movimento, né, de incluir, né, quem está aí nesse campo, né, nessa outra parte, participar aí desse tratamento, né? Porque lembrando, né, que quando uma pessoa nos procura, ela está nos procurando por um tratamento, né? O relatório, o laudo, enfim, isso vai ser consequência, né, de um trabalho, né? Ela não pode ser o motivo, né? Primeiramente, né? A gente sabe que esse é um dos trabalhos que a gente realiza, né? Mas é importante poder comprovar isso, e a gente hoje, né, com esse mundo virtual, tem incluído várias ferramentas, né? A WhatsApp é uma delas, né? Então, é muito importante que isso seja realizado, né? Sim, Claro. Fabrício, eu deixei aqui entendendo que a Márcia tinha até falado que ela foi orientada pelo setor de orientação e Sim. fiscalização exatamente nesse momento, né, Márcia, que você viu diante de uma solicitação e que você achou que era importante ter uma orientação maior até para você tomar alguma providência, né, ou encaminhar da melhor maneira possível. Oi, Sim, Márcia, você queria sim, falar? no meu trabalho enquanto psicóloga, foi necessário e foi muito bom, né? Foi muito bom. Flávia, eu queria só continuar, terminar a resposta ali da Nós temos mais colega. perguntas, tá? Tá, Depois é deixa é essas só um perguntas. pouquinho que eu achei que ficou uma falta, né, para não haver confusão. Sobre o ingresso aí eu coloquei, do mediador, então, na justiça. É, lembrando que esse concurso que Fabrício falou recente, que está abrindo, né, Fabrício, para psicólogos, não tem ainda concurso para mediadores. É só fazer essa diferença, ok? Nós ainda trabalhamos, atuamos dentro do judiciário de forma voluntária em Minas. Estou frisando em Minas, porque outros tribunais já estão remunerando mediadores. Em Minas ainda não. Temos uma luta grande para isso. Agora, também tenho que frisar:
o mediador extrajudicial, não é, que trabalha fora do judiciário, também capacitado, aí tem várias câmaras que o capacitam, e enquanto mediadora judicial, eu também posso trabalhar no extrajudicial, fora do judiciário. E aí sim eu recebo a remuneração, eu posso cobrar pelo meu trabalho, ok? Isso é Sim. muito importante diferenciar, tá? Obrigada. Ok, Márcia, obrigada aí. Ficou muito bom a sua resposta, muito boa. A Maria Aparecida, ela mandou mais perguntas, então ela fala, e quando os conflitos vão além do diálogo e se faz necessário uma intervenção policial? Depois ela continua, no direito, me parece que a subjetividade das partes não é levada em conta. Já na mediação, essa subjetividade é levada em conta. Depois ela acrescenta, esses papéis, às vezes, não se misturam, mediador e psicólogo, foi por isso que perguntei sobre as subjetividades. Legal. Oh, legal. Falou um pouco mais, Márcia. Quer começar aí, Fabrício? Quer que eu comece? O que você quer? Não, pode começar, por favor. Tá. Tá, vamos lá, então. Começar por esse primeiro, né, gente? Quando há uma necessidade já policial, o diálogo se rompeu, a gente fala da escalada do conflito, chegou no nível tal que o diálogo se rompeu, não é? E aí faltou aquilo que a gente fala de uma escuta ativa, não é? Que o Fabrício estava dizendo, que talvez intervenções não puderam ser feitas para que essa escalada não chegasse a fatores tão que machucam tanto a gente enquanto sujeito humano, não é? Infelizmente. Bom, essa pergunta foi muito legal. Se os papéis não se misturam, vou contar para você aí que fez essa pergunta. Minha formação nesses 37 anos de trabalho enquanto psicóloga, também como Fabrício, foi sempre na psicanálise. A gente estuda, 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 estuda e nunca sabe nada, né, Fabrício? Vai estudando, estudando, e cada vez mais necessidade. Tudo bem. Quando, então, lá em 2014, que eu falei com vocês, que eu tive esse contato, né, primeiro com a mediação e fui fazer, junto com meus colegas do direito, a formação dentro da OAB, veio Adolfo Braga Neto, um grande mediador, e ele foi um dos nossos professores, meu supervisor também. Um dia ele fala para mim, eu estava, né? Era a psicóloga chegando ali para mediação. Márcia, aqui na mediação não tem interpretação. Gente, aqui foi muito difícil, porque era o meu trabalho diário ali, né? Então, se os papéis se misturam, lá no comecinho, onde eu não entendia qual era a minha função adequadamente, se misturou. Mas eu estava em formação, em capacitação. Por isso que, desde o começo, eu disse da importância da capacitação, dessa formação, dessa função enquanto mediadora, para que a gente possa separar a minha atuação enquanto psicóloga e a minha função enquanto mediadora. Você me perguntaria assim, eu vou te falar a pergunta que eu gostaria que você me fizesse. Ajuda você a ser psicóloga no trabalho como mediadora? Claro. Você sabe por que que ajuda? Ajuda na minha compreensão daqueles sujeitos humanos que estão ali, na compreensão daquela manifestação da emoção, numa escuta mais atenta à fala daquelas pessoas que nos procuram, não é? Isso é muito importante, na escuta das diferenças ali, nessa acolhida, nesse rapport que a gente chama inicial, que faz. Desculpa, eu me emociono para falar e vou falando, às vezes esqueço até de engolir. Nessa acolhida
aquelas pessoas que estão tão sofridas e que nos procuram para dialogar. Então, claro que toda essa nossa formação, a minha formação como psicóloga me ajuda, mas ali, vocês lembram do caso que eu contei? Eu não sou psicóloga. A resposta sempre será: eu sou mediadora de conflito, usando as técnicas que me são possíveis dentro da mediação. Obrigada, viu? Muito bom, Márcia, assim, bom demais poder te escutar, achei interessantíssima a sua resposta. Queria só destacar um ponto, né, com relação a essa questão da não escuta, né? Primeiro dizer, né, que a psicologia não consente, né, com nenhum ato, né, que vá violar os direitos humanos, né? Então eu fico pensando, quando entrou polícia, né, talvez algo ali dos direitos humanos que nos é muito caro, né? A gente precisa defender e, de fato, às vezes vai extrapolar as possibilidades da mediação, né? Então, não é à toa que estamos aqui, né, no primeiro congresso, né, onde a ética e os direitos humanos estão transversalmente, né, estão atravessando, né, e fazem parte aí de todas as orientações de todas as mesas. Tem um outro ponto que apareceu, e aí eu acho que ele não diz respeito apenas à mediação, né, a mediação também, que é o trabalho da psicologia dentro da justiça, porque acho que, em alguma medida, é da nossa responsabilidade dar lugar de dignidade à subjetividade nos processos, né? Apesar do direito se orientar pela essa lógica cartesiana, né, que funda o direito, bem possível, pelo menos do nosso lado, perceber que quase todos, se não todos esses processos que hoje tramitam na justiça, esbarram com algum ponto da subjetividade. Seja numa, numa má resposta, né, que eu dou para a dimensão da cultura, né? Eu vou encontrar ali num ato fora da lei, enfim, um jeito aí de me inscrever no campo do outro, ou seja, nesse mal entendido, nesse maldito, né, que está colocado na própria linguagem, né? Então, assim, eu acho que em alguma medida, da nossa responsabilidade, nós que somos formados, né? A Márcia coloca muito bem, né, essa questão do mediador psicólogo, do mediador não psicólogo, né? A gente sabe que a psicologia nos dá ferramentas muito importantes para a gente exercer algumas funções. A gente não pode misturar, né, os lugares, não podemos misturar, mas é evidente que a nossa formação acaba nos ajudando em alguns pontos. E é muito importante, né, nesse encontro, né, da justiça com a psicologia, que a psicologia possa dizer para o direito, né, que tem alguns pontos que escapam ao campo do direito. E é preciso que a subjetividade possa falar, né, e possa, de alguma forma, ter legitimidade jurídica, né, que é o que a gente, de alguma forma, defende aí em vários campos. Porque, em alguma medida, talvez eu não conheço tão bem, e nem todos os cursos de direito do Brasil, tenho entendido que os nossos juristas precisavam de se aproximar mais das formações que dialogam com as humanidades. Acho que isso faria muito bem para eles, para entender o que é direitos humanos, entender o que é subjetividade, e entender que a gente tem uma diversidade cultural que precisa ser respeitada, e um modo de entender, principalmente, o corpo do outro, que não pode ser violado. Então, acho interessante a gente poder defender isso, né, que as subjetividades tenham dignidade dentro dos processos jurídicos, sejam eles quais forem. Né? Sim, Fabrício, acho que é isso mesmo, né? Da gente nunca perder de vista os direitos que estão ali colocados, né? Para a gente garanti-los também. Sim. Então, a Maria Aparecida agradece e fala que a mediação nos ajuda a aguçar a nossa escuta na clínica. E a Elza pergunta qual o interesse para se inscrever para essa capacitação, Márcia. Não sei se você tem alguma
alguma sugestão. Capacitação para mediação. É no site do TJ, né? No site do TJ? Enquanto judiciário, né? E tem várias câmaras oferecendo os cursos. Posso dizer, por exemplo, o IMA, tem várias, você só tem que olhar a quantidade de horas, menos de 40 horas teóricas e menos de 60 horas de prática, não seria válido, não é? Mas dê uma olhada, vários, o IMA é um que eu tenho oferecido sempre, tem outros aí também que, nesse momento, né? A gente pode até divulgar depois lá nos nossos informativos, se vocês quiserem, tá? Sim. Então, deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta que eu deixei para trás, se alguém quiser ainda mais se manifestar. Mas a gente recebeu aqui algumas parabenizações da mesa. Parece que as pessoas se sentiram contempladas. Mais uma vez, a Maria Aparecida fala, importante a sua fala, Fabrício, as subjetividades têm que ser ouvidas e consideradas. Legal. Dá trabalho isso, né, Maria Aparecida? Nossa, como dá trabalho fazer o juiz escutar aquilo que ele não foi formado para fazer, né? A gente tem que levar isso em conta também, né? Que não podemos colocar o juiz num lugar de incapacidade, né? Isso que de vez em quando o direito faz muito com os outros, né? Então, eu acho que de alguma forma promover esse diálogo, né? E a gente tem uma responsabilidade, nós temos amparo legal para isso, né? Não faltam leis, portarias, minutas, né, que vão de alguma forma nos ajudar a sustentar o nosso trabalho, não só a partir desse aspecto teórico, porque não adianta nada ficar citando para o juiz que Freud falou, Freud disse, isso não vai fazer a menor diferença para ele. Mas nós temos um arcabouço, né, uma construção legal que é do campo, né, da psicologia, né, ou dos campos, né, que tangenciam a psicologia, que vão nos ajudar muito no diálogo com os juízes. E é preciso também ressaltar um outro ponto. Nós temos muitos juízes muito humanos. A despeito que tem aparecido aí na mídia nos últimos dias, né, de alguns juízes muito equivocados, nós, em contrapartida, eu posso dizer que não só da realidade de Minas Gerais, mas de outros estados, nós temos ótimos juízes que de fato dialogam com a psicologia, têm interesse pela subjetividade, né, e, de alguma forma, exercem a sua responsabilidade de ser juiz, sabendo que o saber, né, não habita só o campo do direito. Né? Então, é preciso fazer essa observação, né, que nesse caminho nós vamos encontrar muitos magistrados, né, muito bem orientados e que estão dispostos a dialogar e e permitir ou não atrapalhar que a psicologia possa, de fato, fazer o seu trabalho. Né? Mas tem muita gente precisando ser alertado que a subjetividade existe e que ela atravessa o mundo. Né? Com certeza, né, Fabrício? Principalmente reforçando a fala do Fabrício, o direito nas varas de família, os juízes de família têm recorrido muito, eu vou dizer assim, na legitimidade, à mediação, na busca, não é, dessa escuta, não é, dessa subjetividade, não é? Esses casais que chegam, esses filhos que chegam, não é? Vocês lembram que eu citei da oficina de pais e filhos? Na oficina de pais e filhos, não é a mediadora que faz, é a psicóloga que faz, não é? É uma psicóloga que faz com direcionamento, tem toda uma programação realizada por uma juíza de São Paulo, doutora Vanessa Fiero, mas cada um dá o seu colorido, não é? Então, essa escuta, essa fala endereçada desses pais, das crianças, dos adolescentes, os juízes
eu vou até citar, em Contagem, que são maravilhosos da vara de família, requeriam muito, porque chegavam as pessoas com uma outra entonação emocional, não é? Com a outra forma de se colocar. Então, é maravilhoso. E também, não é, gente? Aí a questão do concurso para o psicólogo. Os laudos psicossociais, a vara de família recorre demais aos psicólogos, não é? E isso é muito importante. Então, nós temos sim que fazer valer a nossa posição enquanto psicólogos, não é? Porque eles precisam e eles estão pedindo a nossa ajuda. Então, é muito importante. Sim, Márcia, com certeza. A Lavínia pergunta que ela gostaria de obter indicações das câmeras de formação, Uhum. de capacitação, Ok, melhor dizendo. ok. Ok. Você vai deixar aqui, Márcia? Eu posso, porque tem várias, então, de até colegas, uma delas eu já citei, que é o IMA, tem outras, né? Como é que poderíamos fazer isso? Qual sugestão? Depois a gente pode colocar no site do Conselho essa referência dentro Ótimo, das comissões lá, viu? Você manda para ótimo, a gente coloca lá. Te tá bom. agradeço, Márcia. Então, a gente já vai caminhando para a nossa finalização da nossa conversa, que foi muito rica, todas as falas aqui, né? Tanto por meio do nosso debate e da apresentação da Márcia e do Fabrício, nos mostram, né, que nesses tempos que a gente tem vivido, num campo de polarização que sempre caminha, né, para conflitos, a mediação, ela reforça, né, e nos coloca, nos convoca, né, para um lugar de pensar o tanto que o diálogo ele é necessário, né, e o tanto que o diálogo ele leva por um caminho possível, né, de negociação. Mas claro que quando a gente está falando de mediação, como a Márcia bem disse, a gente está falando de um recurso próprio, de uma formação específica e de uma sessão específica que traz a possibilidade do resgate, né, do diálogo. Então, acho que a gente fecha trazendo as considerações agora, por último, tanto da Márcia como do Fabrício, a partir dessas provocações todas que a mesa suscitou. Vamos lá, Márcia. Eu tenho só que agradecer a todos, agradecer Flávia, Fabrício, agradecer todos vocês que nos escutaram, da gente poder dizer das nossas paixões, né? Das nossas paixões com formação, capacitação adequada para atender o outro, não é? Muito, muito obrigada, viu? Muito obrigada. Muito bom. Obrigada, Márcia, foi excelente. Fabrício. Agradeço muito a Márcia pela parceria com o CRP, né, com a Comissão de Ética, né, esse trabalho todo tem sido realizado, essa construção, né, que a gente tem realizado aqui no CRP 04, né, agradecer a todas e todos que estiveram aí conosco nessa mesa e se interessaram por esse tema, né, convidar vocês a acompanhar a programação desse congresso que está maravilhosa. Eu ainda vou fazer uma propaganda, estarei na quarta-feira em mais uma mesa, onde a gente vai trazer a questão do encontro da psicologia com o direito, trabalhar a questão das controvérsias, dos diálogos e dos dissensos, viu, Márcia? Então, Ótimo. se você tiver a oportunidade, nos prestigie lá, então vai ser muito importante. A programação do congresso está muito boa, né, e parabenizar aí toda a equipe envolvida nessa construção desse trabalho que é fundamental, de fato, para todos nós. Né? Muito obrigado, Flávia, né, pela condução, pela parceria de sempre lá na COI, né, sempre muito grato, né, citar aqui também a Paula Cury, né, a Rita de Cássia, que também foram presidentes aí da COI, né, e foram junto com a gente construindo esse trabalho, né, e todos que estão conosco lá nesse trabalho que é tão gratificante, né, mas de muita responsabilidade. Muito obrigado a todas e todos. Sim, Fabrício, esse trabalho né, ele conta com a construção de muitas pessoas que
Você lembrou algumas, são muitas mesmo, e a gente agradece a todos eles. Agradecer aí especialmente a Márcia e a sua contribuição, a presença de todos e todas que estiveram aqui com a gente até agora. A gente espera, sim, encontrar com todo mundo nas outras atividades do Congresso, que vai até o dia 1º, né? Sempre de 9 às 19h30. A gente tem conferências, temos mesas, tem mini-cursos, então dá para ir, né, assim, acompanhando, e vários temas com esses eixos, né, da psicologia, dos direitos humanos, da ética, da ciência. Então, acho que vai ser realmente um momento muito bacana aí, que vai trazer diversos temas. Então, agradecemos e contamos com vocês aí nas próximas atividades do Congresso. Boa tarde para todo mundo, e esperamos que, né, essa mesa tenha trazido, né, uma reflexão bem importante aí. Obrigada, Márcia, obrigada, um abraço a todos. Tchau, tchau. Valeu, obrigado. Obrigada.